Olá, meus amores do terceirão. Estamos aqui juntos para falar um pouquinho de matemática, certo? Hoje a gente vai começar ali a parte que fala sobre ângulos e arcos, né? É o capítulo 3. Ele fala de arcos e ângulos, é o nome correto, né? Ele vai da página 126 à página 130, tá? E ele vai falar sobre graus, graus e radianos, tá? Dentro desse conteúdo, eu vou explicar isso em 3 etapas diferentes, tá? Aliás, vou fazer só em duas, uma específica para radianos, que é essa de agora, e a próxima que vai aparecer ali é relativa aos graus e aos grados, certo? Lembrando que os grados a gente usa muito, muito, muito menos, certo? É, Só não vou dizer que não vale a pena ser estudado, porque não existe algo que não vale a pena ser estudado, né? Então, vamos lá, dar uma sequência nisso aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é as medidas em radianos são sempre medidas de ângulos, certo? A gente é muito habituado a pensar em medidas de ângulos apenas em graus e principalmente relacioná-las sempre aos triângulos, por exemplo, aos polígonos, né? A geometria plana quando trata muito de retas. Aqui a nossa intenção é aplicar esses caras aos círculos, certo? As circunferências e entender como é que isso aí vai funcionar pra gente, ok? Então, a primeira coisa que me aparece é o seguinte: quando eu estou falando de radianos, eu estou sempre, essencialmente, me referindo à relação que existe entre um raio, que aqui eu estou chamando de R, tudo bem? A relação desse raio com os ângulos desenvolvidos aqui, então eu teria, vamos dizer, outro raio, certo? Então eu estou sempre relacionando aqui o raio com a circunferência. Então, se eu pegasse aqui esse círculo verde e conseguisse abrir esse cara numa cordinha, certo? Eu sei que esse cara vai ter ali uma circunferência, deixa eu escrever no lugar correto aqui, ó, cuja dimensão vai ser dada por 2 vezes π, que multiplica R, ok? Isso é algo que vocês sabem há algum tempo. E aqui, ó, eu vou criar então um certo ângulo que eu sou habituado a enxergar em graus e que aqui eu chamei de alfa, certo? Esse ângulo alfa pode ser dado em graus, esse ângulo em alfa pode ser dado em radianos, tudo bem? Mas qual é a pergunta que está sendo feita quando alguém está falando de angulação em radiano? A pergunta é a seguinte: quantos raios cabem ali, certo? E aí o que eu preciso perceber? Se eu quero saber quantos raios cabem em uma circunferência inteira, para isso eu quero que vocês notem aqui que uma circunferência inteira tem 360 graus, ok? Uma circunferência inteira tem o comprimento igual a 2πr e a angulação correspondente a ela é de 360 graus, é uma volta inteira, ok? Então, se esse ângulo aqui for de 360 graus, este arco que aparece aqui, ó, nós já estudamos os arcos anteriormente, o arco que aparece aqui, ó, certo? Tudo bem? Eu vou chamar de L, tudo bem? Então, o que eu estou te dizendo? Que esse L aqui é igual ao C de circunferência, de comprimento da circunferência, que é igual a 2πr, e isso equivale a 360 graus. O que eu quero entender? Quantos raios cabem nesse trecho de circunferência, nesse L, certo? Então, quanto eu faço quando eu quero saber quantos raios cabem? Eu tenho que pegar ali esse 2πr, certo? Lembrando que esse 2πr é sempre equivalente ali a 360 graus. Eu vou pegar isso aqui, ó, e dividir por R. Dessa forma, eu estou perguntando o quê? Quantos raios cabem nessa circunferência? Ok? Se eu dividir 2πr por R, eu vou perceber que sobram, então, 2π.
e que esse 2π é uma medida angular equivalente aos 360 graus. Ok? Quando eu digo que eu tenho uma medida angular de 2π em radiano, né, equivalente a 360 graus, eu consigo montar a partir daí uma série de outras relações. Então, por exemplo, eu posso fazer lá uma regra de 3 dizendo o seguinte, ó, 2π dividido pelo ângulo que eu quero procurar, ok? Deixa eu só colocar aqui então, ó, 360, colocando de uma maneira bem simples. Então, quem eu estou dizendo que é o nosso 180? Eu vou chamar ele de x aqui, tudo bem? Então, eu vou ficar ali com x, que é igual a 2π vezes 180 dividido por 360, ok? 180 vezes 2 dá 360. Eu vou perceber então que x é igual a π. Esse π ele vai ser acompanhado disso aqui, ó, rad. A unidade de medida dele é radianos, ok? Então essa unidade de medida que eu estou chamando de radianos aí, ela vai ter exclusivamente uma proporção para quando eu quiser trabalhar com graus. Qual é a proporção que eu vou utilizar? Essa proporção aqui, ó, do 2π estando para o 360, ok? E aí, com isso, eu consigo perceber que todos os outros ângulos serão, obviamente, relativos a esse 360. Se eu quiser calcular, por exemplo, quanto valem 60 graus, por exemplo, então eu vou lá, ó, 2π para 360, ok? Assim como x está para 60. Eu posso facilitar e simplificar isso antes, mas a sentença que eu vou encontrar é essa aqui, ó. 2 vezes π vezes 60 dividido por 360, certo? Na hora que eu tentar trabalhar com isso, eu vou ter ali 120 π dividido por 360, eu vou conseguir simplificar isso e vou descobrir que os 60 graus, na verdade, é a mesma coisa do que π sobre 3. E se eu parar para pensar na relação entre esses dois carinhas aqui, ó, eu penso assim, bom, o 180 vale π, o 60 vale 1/3 de π, certo? O 60 ele é equivalente a 1/3 de 180. Então, se 180 corresponde a π, ok? Se 180 corresponde a π e eu sei que 60 corresponde a 1/3 de 180, perdão, eu sei que os 60 graus vai valer π sobre 3. Isso eu consigo explotar para qualquer angulação, ok? Então a primeira coisa importantíssima é que vocês detectem com certa facilidade essa estrutura que vai aparecer, que é basicamente uma regrinha de 3, vocês já viram isso em outros lugares. Qual é a taxa que eu aconselho que vocês utilizem sempre? Eu aconselho vocês a utilizarem sempre, então deixa eu dar uma mexida aqui, ó, nos nossos desenhos para poder trabalhar. Ok, então, ó, deixa eu conseguir chegar aqui numa configuração bacana. Se vocês analisarem com certa calma, vocês vão perceber o seguinte. Bom, se eu estou dizendo que 2π equivale a 360, eu posso facilitar um pouquinho esse raciocínio e dizer o seguinte, ó. π vale 180, ok? Eu vou dividir esse 180 pelo ângulo em graus. Tudo bem? E aqui eu vou colocar uma outra letrinha para facilitar para a gente, que é o alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Por que eu quero colocar isso? Porque essa forma aqui de cálculo é a forma que vai permitir com que vocês passem de graus para radianos e vice-versa. Então o que eu quero? Ó, alfa, que é a medida desse ângulo em radianos, vai ser sempre igual a θ π sobre 180.
180 graus. Então, pega aquele ângulo que você tem, multiplica por π, divide por 180. Encontrei a medida desse cara em radianos. Ah, professor, eu tenho a medida em radianos e quero transformar a medida em graus. Ótimo, você está vindo aqui, colocando a medida em radianos aqui nesse alfa, e você vai encontrar esse θ aqui, que é a medida em graus. Tudo bem? Só que paralelo a isso aparece para mim uma outra forma de trabalhar com esse cara, que é uma fórmula que me ajuda muito. Que fórmula é essa, professor? É essa fórmula aqui, ó, que me diz que o ângulo alfa em radianos, única e exclusivamente em radianos, vai ser sempre igual ao L, que é esse comprimento aqui, certo? Dividido por R de raio. Então percebam que agora eu parei de calcular para uma circunferência inteira e eu estou pensando, por exemplo, que nem eu tenho aqui, ó, imagine que isso aqui seja uma praça circular e o senhor José resolveu caminhar parte dessa praça. Só que seu Zé começou a sua caminhada nesse ponto aqui, ó, que eu estou chamando de ponto A, certo? E quando ele chegou no ponto B aqui, ó, a polícia parou ele porque seu Zé, como o próprio nome diz, geralmente, né? É um senhor mais velho, estamos em tempos de coronavírus. Então, seu Zé fez essa trajetória aqui, ó. Ele saiu do ponto A, contornou essa praça circular até chegar aqui no ponto B. Tudo bem? E aí, o que eu vou perceber? A questão vai me entregar aí alguns dados a respeito dessa configuração geométrica, certo? Eu vou dizer, por exemplo, olha, eu tenho certeza absoluta que senhor José percorreu uma distância L igual a, por exemplo, 1 quilômetro, certo? Vamos supor que era 1 quilômetro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou te dizendo que esse L aqui é igual a 1 quilômetro. E se eu te disser, por exemplo, olha, essa praça tem o raio igual a 2π, certo? Ou melhor, não, vamos facilitar a nossa vida. Essa praça tem o raio igual a 4 quilômetros, tá bom? Então, se eu disser para você que ele percorreu uma distância de 1 quilômetro, considerando isso como uma trajetória circular, e que o raio da praça é igual a R, que vale 4 nesse caso aqui, eu estou te dizendo que isso aqui é igual a 1 sobre 4. Ou seja, a angulação que o seu José percorreu, L igual a 1 km, R igual a 4 km, certo? Então é 1/4 de radiano, ok? Nesse momento, o mais importante aqui é que vocês percebam que existem duas relações diferentes e que elas serão muito importantes para que vocês consigam determinar quantidades em questões. Daqui a pouco isso começa a ficar mais natural na medida que a gente vai fazendo exercícios e principalmente essa conversão aí entre graus e radianos vai ficando mais facilitada, ok? Eu vou vir com alguns exemplos aqui para nós nos próximos vídeos, resolvendo alguns exercícios e vai ficar um pouco mais fácil aplicar essa teoria, tá? Peço que vocês deem uma lida ali no começo do nosso capítulo, então ali a página 126, né? Mas a parte que está falando de radianos, deixa eu encontrar ela aqui, ela está a partir da página 128 ali, tá? Então é bem importante que vocês deem uma analisada ali, dá uma lida, certo? Eu vou entrar com alguns exercícios aqui para a gente conseguir entender melhor como é que funciona essa parte de radiano, tá? Muito obrigado a todos, até a próxima.